Próximo do início da Série A do Brasileiro, o caso de John Textor continua repercutindo. Afinal, ele tem provas de manipulação de resultados contra árbitros e contra jogadores, apontando o dedo para Palmeiras, para São Paulo e para Fortaleza. O procurador do STJD, Ronaldo Piacenti, em entrevista exclusiva ao Esporte na Band, canal de YouTube da Band, ao Vinícius Batista, ao Gustavo Soler e ao Pedro Ramiro, falou a respeito de como anda o caso, se provas foram entregues e se realmente existe alguma coisa contra o futebol brasileiro. Com a palavra, Ronaldo Piacenti, procurador do STJD. A princípio, até o presente momento, o senhor John Textor somente traz alegações. Então, ele alega, ele coloca o campeonato em dúvida, ele coloca a arbitragem em dúvida, ele coloca atletas em dúvida, né? O que isso é muito complicado, mas ele não traz prova nenhuma. Ao STJD, ele apresentou apenas um relatório de uma empresa particular que ele contratou para fazer algumas análises. Isso não é prova nenhuma, né? Não existe uma prova de manipulação. É uma empresa, de forma subjetiva, estuda alguns lances de jogo e ali ele faz a sua conclusão. Obviamente que a justiça desportiva e nenhuma outra justiça vai ingressar com um inquérito ou vai processar com base num documento unilateral que não traz prova absolutamente de nada. Então, que toda justiça, ela trabalha com o quê? Com elementos e provas, fatos e provas. Se só tem fatos, não tem provas, não tem como prosseguir. Por isso, inclusive, o STJD recebeu sim esse relatório dele, o qual foi determinado o arquivamento por decisão unânime do pleno do STJD, porque não se tinha prova nenhuma. Agora, ele precisa, se ele tem provas, se ele diz ter provas, né? Ele precisa trazer. Então ele precisa trazer nomes, ele precisa trazer datas, ele precisa trazer os jogos, ele precisa dar nome às pessoas. Quem são esses árbitros, quem são esses assistentes de vídeo que ele fala também, quem são esses atletas. Por quê? Porque o que ele está fazendo até agora são apenas alegações e me estranha muito qual o motivo que ele não apresenta provas. Eu não estou entendendo qual o objetivo do seu John Textor. Sinceramente, eu não entendo. Porque quando você faz uma denúncia, se você tem provas, obviamente que você tem que apresentá-las. Ele não apresentou nem ao STJD, nem ao Ministério Público e foi ouvido na Polícia Civil do Rio de Janeiro e também não levou nada. Então, não dá para entender, sinceramente, este procedimento que vem adotando o senhor John Textor. Não sei onde ele está querendo chegar com isso. Então, doutor, só a respeito... Não, só para deixar bem claro, né, o Textor acabou falando ontem, então, na zona mista, depois da derrota do Botafogo, que entregou outras provas além do relatório para vocês. Você está falando, na verdade, que isso, na verdade, não aconteceu. Não há nenhuma outra evidência apresentada ao STJD pelo John Textor que não seja o relatório, é isso? Até a data de hoje, a mim não chegou absolutamente nada, nenhuma outra prova. Então, o doutor está aqui com a gente, né, o Ronaldo Piacenti, procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Querendo ou não, meio que ele vai na contramão do que o John Textor havia falado ontem na zona mista, né? E você, como setorista do Palmeiras, também acompanha de perto essa situação, até do lado do Palmeiras, né, para pegar as declarações da presidente Leila Pereira, o que ela pensa a respeito disso. Então, Soler, espaço aberto para você fazer a pergunta para o doutor Ronaldo, que está te ouvindo e está exclusivo aqui com a gente no Mais Três Pontos. Tudo bom, Piacenti? Boa tarde para você. Obrigado por nos atender aqui no programa Mais Três Pontos. Queria que você falasse com relação, né, a esses fatos que ontem o John Textor falou, né, que ele teria apresentado. Você acabou de falar que ele não apresentou novas provas, mas o tribunal, e até se você puder explicar se o tribunal pode fazer isso, vocês já entraram em contato com as pessoas que vai de encontro ao que ele já falou em outro momento no STJD? Como que está essa situação com relação ao que ele disse ontem na Cidade da Polícia, por favor?
Então, boa tarde, o prazer é todo meu estar com vocês. O STJD, através da Procuradoria, ela já determinou a abertura de inquérito. Esse inquérito vai para o presidente do tribunal e é distribuído para um relator, e novas diligências vão ser requeridas, entre elas o compartilhamento junto de elementos de prova, se houver, junto com a polícia e junto ao Ministério Público, de forma que possamos, entre Justiça Desportiva, Polícia Civil e Ministério Público, poder, em troca de informações, em troca de colaboração, termos elementos para poder tentar descobrir se há realmente manipulação de resultado, porque a questão é a seguinte: nós temos assim 2 pontos que as pessoas estão fazendo um pouco assim de confusão. Uma questão que nós estamos, a princípio, o John Textor, ele alega, olha, há manipulação e a corrupção de atletas, de árbitros. Ok. Há um favorecimento para o Palmeiras. Ok. Então, se há, vamos apurar se isso há. Para eu apurar isso, ele precisa me dizer, ó, eu tenho isso em mãos, porque o tribunal não tem nada. Então, esse é um ponto a apurar se houve isso. Se ele não apresentar as provas, se ele não apresentar nenhum elemento comprobatório das alegações dele, aí é uma outra questão, aí sim, se faz uma nova denúncia contra o John Textor. Então isso é importante dizer que agora, pela Procuradoria, há apenas a questão de um inquérito para apurar se houve realmente essa manipulação e se houve essa corrupção. Ponto. Nós temos agora tanto uma notícia de infração por parte do Palmeiras como por parte do São Paulo Futebol Clube, requerendo a denúncia do John Textor, que aí é uma coisa separada, dizendo, olha, ele está dizendo que houve aqui 5 atletas do São Paulo, que se corromperam, que não atuaram de forma correta, abaixo do nível, propositadamente, para o Palmeiras ganhar de 5-0. E favoreceu o Palmeiras, e ao mesmo tempo falou, o Palmeiras durante 2 anos vem sendo favorecido. Então, há estas notícias de infrações que são dirigidas a mim, e eu vou analisar essas 2 questões. A do Palmeiras já deu um despacho, de São Paulo eu estou preparando agora, para poder caminhar com essas questões, que é contra o John Textor, né? Então, os clubes falam, ó, ele está dizendo, mas até agora ele não trouxe nada. E isso realmente mancha a imagem do Palmeiras, do São Paulo, dos atletas, da arbitragem e da própria competição, né, que no caso é dirigida pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, tudo isso está sendo levantado e analisado pela Justiça Desportiva. Ainda falando sobre toda essa situação que envolve o próprio John Textor e também sobre as possíveis punições. As pessoas também querem entender qual é a possível punição depois de denunciado, depois de aceita a denúncia, analisado pelo STJD, qual tipo de punição o Textor pode receber? Então, a punição em relação ao John Textor, se ele não trouxer as provas, e aí trata de uma questão de ele descumprir uma determinação da Justiça Desportiva, que é apresentar essas provas, então ele descumprindo isso, ele será denunciado, né, pela Justiça Desportiva, pelo artigo 220A e também no artigo 223, que diz que ele não contribuindo com a Justiça Desportiva e ele desrespeitando uma determinação, ele pode ser suspenso por até cumprir a obrigação. Então isso é uma suspensão automática, então dá-se o prazo para ele já na denúncia, né? Vamos esquecer, porque na hipótese de denúncia já estamos numa fase que o inquérito já terminou, ele não apresentou as provas, por conta disso surge uma infração disciplinar, que é do artigo 220A e 223 do CBJD, e ele será denunciado nesses artigos. As possíveis punições: prazo para determinar que ele cumpra novamente a obrigação, e não cumprindo, ele poderá ficar suspenso automaticamente até cumprir a obrigação. Além disso, uma multa de até R$100 mil e uma suspensão que varia entre 90 a 360 dias.
Ô doutor, a respeito ainda dessa questão da suspensão, até estava lendo, né, uma nota oficial do STJD ontem, né, que coloca justamente o John Textor na pauta do julgamento, né, de julgamentos do STJD a respeito, né, dessas alegações de corrupção por parte da arbitragem, né, e existe aqui no artigo 223, no parágrafo único, quando o infrator for pessoa natural, a pena será da suspensão automática até que se cumpra a decisão, resolução, determinação, além da suspensão por 90 a 360 dias, como o senhor falou, e na reincidência, eliminação. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais essa história da eliminação. John Textor seria banido do futebol brasileiro, ele não teria mais contato esportivo nessa questão do futebol brasileiro. Isso obrigaria, por exemplo, John Textor a vender a SAF do Botafogo, a não ter mais nenhuma relação com alguma agremiação esportiva aqui no Brasil. Queria que você explicasse, só para deixar claro aí essa questão da eliminação. A eliminação é em caso de reincidência. A reincidência ocorre quando o infrator ele pratica o ato, um segundo ato, após transitar em julgado um primeiro processo. Então, o primeiro processo está julgado, ele pratica um novo ato, e aí, a partir daí, se aplica a reincidência. Havendo a reincidência, e nós estamos atentos com isso, nós vamos também requerer na CBF a eliminação e também vamos requerer que seja estendido mundialmente através da FIFA. Nós, inclusive, estamos atentos com isso, estamos, em caso de reincidência, nós vamos pedir a internacionalização da pena do John Textor, e aí ele não poderia atuar mais como dirigente de futebol no mundo inteiro. Este Ronaldo Piacente é entrevista exclusiva ao canal Esporte na Band no YouTube. É o Vinícius Batista, Gustavo Soler e o Pedro Ramiro. Então fica assim, o Piacente deixou claro que, no caso de uma suspensão de residência, o John Textor não poderá mais atuar como dirigente no futebol mundial. E ao mesmo tempo, até agora, não há prova nenhuma de que existe alguma coisa contra no futebol brasileiro. Vamos aguardar. O Campeonato Brasileiro vai começar ainda com esse tema em debate, com esse tema em discussão. Mas o certo é que ele precisa ser esclarecido e, ao mesmo tempo, apresentar provas. Se o Textor não apresentar nenhuma prova contundente, ou correta, ou factível, que ele nunca mais pise, pelo menos, no futebol brasileiro, colocando todo mundo em suspensão. Em suspeição, na realidade. Canal Prédio CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.